Essa forma vai ser assim, macho e fêmea aqui, ó. Esse aqui, tá, essa cera aqui, tá? Por que eu fiz preto? Isso aqui é reaproveitável, tá? Belezinha. Galera, tranquilidade aí, bora tirar um molde de um vaso, um recipiente parecido com um vaso. Tenho que fazer meu farol e minha lanterna traseira, que mais se parece com um vasinho redondo básico. Eu vou dar uma pincelada em alguns pontos de alguns tipos de molde. Um vídeo exclusivamente para vasos, tá? Mas é uma cumbuca bem parecida com um vaso, então acredito que eu consiga explicar mais ou menos para vocês que têm dúvida, porque alguns outros vídeos me fazem muita pergunta, como tirar molde de vaso, como fazer molde de fibra de vidro de vaso, vaso de cimento, vaso de gesso, próprio vaso de fibra, de plástico, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar o celular aqui no cavalete e vou explicar um pouco mais para vocês. Se porventura ficar faltando alguma coisa que você tem dúvida, dá uma olhada no canal, tem bastante vídeo sobre fibra de vidro, sobre a resina, sobre a pintura nas peças, desmoldante, como desmoldar, tem muita coisa. Dá uma acompanhada aí e vamos direto pro trampo, vamos lá. O farolzinho, a lanterna na verdade, né? A lanterna traseira do carro. Isso aqui foi um molde que eu fiz, foi a matriz que eu fiz, tá? Pra fazer de lanterna. Então eu tenho que tirar o molde disso aqui agora para fazer outras peças. Então ele já está pintado, está num aspecto bem liso para facilitar na desmoldagem, tá? Então quanto mais liso, mais fácil. Igual esse aqui ainda está mais liso do que esse ainda. Esse aqui eu tive que fazer um polimento básico porque ficou alguns furinhos, ó. Tá vendo? Mas tá tranquilo, eu consigo desmoldar tranquilamente isso aqui ainda. Esse aqui também é o farol, então ele tem a parte oca, que é mais ou menos parecido com o vaso, né? Ó. Só que ele é mais cônico. Vamos supor aqui, agora vamos entrar na questão do vaso. Vamos supor que aqui fosse um vaso. Como que eu tiraria esse molde aqui? Nesse caso, que a superfície é lisa e ambas são todas iguais, todas lisas, todas lisas não, desculpa. Aqui, ó, ela tem uma entrada. Se você, porventura, fazer o molde assim, ó, dividido no meio aqui, provavelmente esse pedaço vai acabar enroscando um pouco, tá? Porque é pouco trabalho que tem aqui. Só que se tivesse alguns tipos de desenho, que nem esse aqui, o que eu recomendaria? Fazer em 4 partes. Então você vai fazer uma franja aqui, aí daqui até aqui você vai fazer uma peça, daqui até aqui vai fazer outra peça, e assim sucessivamente. Então basicamente você faria 4 ou 5 peças por causa do fundo, tá? Se não tivesse essa silhueta aqui, você consegue fazer um molde duplo só, que é dividido na metade. Então você consegue desplacar um para cá e um para lá tranquilamente. Se tiver desenho ou silhueta, 4 partes. Se no seu caso for um vaso meio redondo, só que com silhueta, com desenho, recomendo fazer em 3, tá? Faz a mesma coisa. 1, 2, 3. 3 pedaços para facilitar, para o molde sair frontal e não sair arrastando de lado. Porque às vezes esses pontos aqui, a resina penetra e você não consegue ter a abertura do molde para o molde desplacar. Então quando você faz pequenas peças frontais, você vai tirar ela de frente e não arrastando de lado. Compreendeu? Qualquer coisa vai lá no Instagram que a gente tira a sua dúvida. E eu tenho 2 opções no meu. Aqui já foi a questão do vaso. Agora vamos começar a trabalhar no meu. Eu tenho 2 opções. Ou fazer ele do jeito que ele está aqui, porém eu não consigo fazer a resina penetrar bem aqui por motivo de estar baixo, tá vendo? Então eu dividiria ele no meio, laminaria esse pedaço e depois laminaria esse pedaço. Só que eu não consigo fazer aqui embaixo. Então, a solução que eu vou ter é eu começar da parte superior. Então eu vou ter que virar ele aqui, ó, desse jeito. Vou dividir ele no meio, porém ele vai ficar desse jeito aqui. Esse daqui, mesma coisa, porque eu tenho que laminar até aqui embaixo, até aqui, ó. Não é todo ponto, mas até aqui. Por quê? Porque isso aqui depois vai ser cortado, aqui na frente vai ser uma tampa e atrás vai ser o corpo. Então, isso aqui futuramente vai ser 2 partes. Esse aqui tem a outra parte lá já separada. Mas ele basicamente vai ficar assim com um pedacinho da frente.
Então eu vou colocar ele assim, eu vou preparar toda a estrutura aqui agora, vocês vão acompanhar para me laminar ele e dividir ele em duas partes, beleza? Já fiz alguns, vocês vão ver entender aqui, alguns suportes, tá? Para manter a altura. Já fiz uma base aqui. E aqui é massa clay ou plastilina, tá? Isso aqui é para dar altura, para mim poder manter o plano possível e mais reto, mais preciso também. Então aqui, ó, vou encaixar aqui, ó, para dar uma altura e uma velada, né? Para manter aqui, ó. Aí eu vou colocar isso aqui como base. Necessariamente não é obrigado a fazer isso, tá? Eu tenho esse tipo de recurso, mas cada um faz com o que tem em mãos. Dá para usar papelão, dá para usar caixa de papelão, isopor, o que tiver em mãos, tá? E que nem eu falei no começo, você pode também estar dividindo assim, ela em pé, e você coloca as bases assim. Aí no canal tem bastante vídeo que eu explico desse jeito. Esse jeito aqui é uma situação mais precisa. É um molde mais, como que eu posso falar? Um molde muito mais acabado. Eu até hoje acho que eu não fiz nenhum vídeo desse no canal. Então achei uma oportunidade bacana para fazer tanto o molde quanto a questão do vídeo do vaso, né? Então aqui, ó, eu vou modelar a plastilina agora para deixar aqui em cima. E vocês vão observar que eu vou fazer alguns tipos de encaixe. Eu vou colocar a plastilina tudo aqui para dar um acabamento aqui. Base pronta. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai virar uma frange, né? Então essa é uma base. Então essa forma vai ser assim, no caso o macho, né? E a interior, que vai ser mais ou menos bem parecida com isso aqui, porém acabada, tal, vai ser a fêmea. Então uma vai encaixar perfeitamente na outra. Eu vou começar a fazer o mesmo esquema nessa aqui. Vamos começar a laminar e brincar com a resina, gel coat, fibra e os demais compostos aí que vai na resina, beleza? Galera, então aqui, ó, mesma coisa, tal. Eu coloquei os calços, fiz os cortes, coloquei o papelão para acabar a massa não contaminando o EVA, né? Nada tão preciso, nossa, tem que ser certinho. Não, tem que evitar o máximo. E agora a gente vai colocando a massa aqui também para poder fazer o mesmo esquema da bolinha de gude. Você, de repente, não quiser fazer algo tão preciso, pode usar o papelão, tá? Então aqui mostrando, ó, o esquema do macho e fêmea aqui, ó. Esse aqui seria o macho, né? Tá com a bolinha, então ele vai ficar ao contrário. Eu vou fazer a fêmea nele. Então agora eu vou passar a cera desmoldante e o desmoldante. E aqui seria a fêmea. Isso não influencia, tá? Eu só fiz desse jeito para mostrar para vocês qual é a funcionalidade do macho e da fêmea, tá? Então eu faço já o macho ou faço a fêmea e depois a outra peça vai produzir o próprio lado inverso, fechou? Então vamos lustrar aqui com a cera de carnaúba. A peça tá bem lisa, então acredito eu que o desmoldante não vai ser necessário, tá? Ó, tá bem lisinha mesmo. Vou usar essa cera aqui, tá? Ela é própria para resina, para laminação, porém é a mesma cera de carnaúba, tá? A cera de carnaúba tem a mesma função.